Quem aí domina essa história de escalonamento? Deixa eu ver. O que é escalonamento pra você? Não é? O que é escalonamento pra você? Não parece romântico isso? Fala pra mim, o que é escalonamento pra você? O que você entende? Onde eu tenho escalonamento? Onde eu tenho escalonamento? Me conta. Onde você já sabe que eu tenho escalonamento? Eu tenho escalonamento nos exames? Em todos os exames? Onde eu tenho escalonamento? Eu tenho escalonamento nos honorários? Será? Será que eu tenho escalonamento em um determinado procedimento? Nos exames e nos honorários? Em todos os honorários? Como é isso? Como é isso? Né? Valor a menor não é escalonamento. Desconto nos exames, vias de acesso é um escalonamento. É verdade. Gente, mais duas pessoas e eu vou abrir aqui os slides e nós vamos discutir sobre isso. Escalonamento é todo tipo de desconto previsto em uma determinada situação. Não necessariamente 2 exames ou 2 honorários. Tem honorários que por si só, em determinadas situações, ganham escalonamento. Então, escalonamento é um desconto progressivo, não é? É um desconto que vem a partir de uma determinada situação. Lembrando que a tabela de honorários, ela é idealizada para atendimentos eletivos e para horários agendados, né? Das 7 às 19 e para acomodações coletivas. Esse é o cenário que a tabela CBHPM é feito, certo? Qualquer coisa que sai desse cenário tem uma previsão de escalonamento ou de aditivo. Olha que ideia interessante eu tô te dando. É eletivo? Não. Então já tem ali alguma coisa. Não, é eletivo. É acomodação coletiva? Não. Então tem alguma coisa. É realizado sozinho? Tem outro exame junto? Tem outro honorário junto? Já tem algo pra se pensar, tá certo? Então vamos lá que eu vou ver aqui com vocês. Olha só, logo de cara, nas instruções gerais da CBHPM, eu tenho essas instruções aqui. Quando ocorrer mais de uma intervenção por diferentes vias de acesso, deve ser adicionada ao porte cirúrgico principal 70% do honorário, não é? Do porte do segundo procedimento. Então, se esse segundo procedimento tiver ali um custo operacional, você não vai mexer no custo operacional. Por quê? Porque esse escalonamento aqui é no porte. E se eu aplico esse escalonamento no porte, os auxiliares também levam esse escalonamento, certo? No porte. Se tiver custo operacional, não é escalonado nas cirurgias. Isso é para caso de cirurgias. Onde estão as cirurgias? No capítulo 3 da CBHPM, certo? E para aquelas cirurgias bilaterais, realizadas por diferentes incisões, 70%. Pela mesma incisão, 50%. Isso é uma dúvida que vocês têm frequentemente. Como assim bilateral pela mesma incisão? Por exemplo, amígdalas. Eu acesso as amígdalas pela via oral, faço a cirurgia de uma e de outra, são bilaterais pela mesma incisão. Correto? Então eu tenho aí, aqui eu vou cobrar 50% na amigdalectomia de uma e 100% da outra. Gente, hoje eu tô bem cansada, tô chegando uma consultoria, vou beber mais água hoje, hein? E se for, por exemplo, perna direita e perna esquerda, 100% e 70%. Então isso aqui é um escalonamento previsto até onde eu tenho notícia, até a CBHPM 2022. Pode ser que a gente tenha edições para frente sem a previsão desse escalonamento, o que ainda não aconteceu, certo? Então, atenção nos cálculos para 2 cirurgias que acontecem ao mesmo tempo. Lembrando que, para cirurgias e para qualquer outro honorário, eu tenho que observar se um honorário não está contido no outro, hein? Eu já falei sobre isso. Muito bem, aqui eu tenho outra cirurgia, não é? Que é em relação à amputação de membros. Olha que interessante essa instrução. A revisão de coto de amputação equivale a metade dos portes estipulados para amputação. Então, se eu amputei uma perna, ou um braço, ou uma mão,
e o coto deu problema, eu não estou conseguindo colocar ali a prótese, eu preciso fazer revisão desse coto, essa segunda cirurgia será escalonada. Ela só será paga, o porte dela, em 50%. Vocês sabiam disso? Olha que interessante esse tipo de escalonamento. Então, sim, eu tenho alguns outros momentos na CBHPM onde é previsto um escalonamento. E lá na formação definitiva em CBHPM, eu vou dar muito mais exemplos de outras particularidades de escalonamento. Às vezes, até mesmo em curativos, não é? Em enxertia, em transplantes. Então, nós temos muitas previsões na CBHPM. A falta desse conhecimento leva a um faturamento equivocado e a famosa glosa secreta, não é? E lá na formação em CBHPM, você vai trazer as suas dúvidas específicas daquele momento em que você está vivendo, o que apareceu hoje, sobre CBHPM, sobre honorários. Veja bem, quem é o personagem mais importante em um procedimento médico? O honorário. Uma fatura é feita de honorários, órteses, próteses, medicamentos, materiais, medicamentos, taxas e diárias. Eu sei, Rose, que eu ativei só para ver a resposta de vocês, tá, meu bem? Já vou desativar quando eu achar necessário aqui, tá bom? Então, olha só. Na CBHPM eu tenho o quê? A primeira parte de uma fatura. E eu não sei se vocês sabem, pela nova TIS, eu não posso cobrar um material e um medicamento sem antes cobrar os honorários. Então, mais do que nunca, eu preciso dominar a situação dos honorários. Então, esse é um escalonamento importante que aparece na CBHPM. E eu trouxe esse exemplo para você, para que você não tenha só essa visão, escalonamento é sobre vias de acesso e sobre 2 exames. Não, eu tenho escalonamentos até mesmo quando é só uma cirurgia, como é esse caso aqui da revisão de coto. Né? Já foi feita a cirurgia, mas eu vou precisar revisionar esse coto, refazer para aceitar uma prótese. E aí esse porte é cobrado 50%. Cadê os coraçõezinhos subindo aí? Quem vai dar a dedada no coração para deixar a minha tela vermelha? Que eu trouxe uma novidade para você em plena sexta-feira. Em plena sexta-feira. E nessa mesma instrução, olha que interessante, eu tenho também a previsão de trazer um auxiliar para a revisão do coto. Então, gente, muitas vezes o faturamento não é feito única e exclusivamente pelos cálculos, mas pelo conhecimento das instruções, tá? E eu continuo não vendo corações, aqui. Muito bem, essa instrução aqui já é maiorzinha, não é? São as instruções específicas para os anestesistas. Sim, os anestesistas, eles também têm escalonamento, assim como o cirurgião. Então, para o anestesista, é escalonado o porte desse anestesista quando ele participa de 2 cirurgias pela mesma via de acesso. A segunda cirurgia será cobrada 50%. Por vias de acessos diferentes, 70% dessa cirurgia, do porte do anestesista. Então, a anestesia também sofre escalonamento, não só o cirurgião. Então, se você sabe, não é? Se você fatura anestesia, você tem que ter essa informação do escalonamento na segunda cirurgia, também para o anestesista. Então, o escalonamento será aplicado no cirurgião, consequentemente nos seus auxiliares e nos anestesistas, tá certo? Gostaram dessa informação? Fala aí pra mim. Eu já falei dos anestesistas. E a mesma coisa acontece para os anestesistas nos exames de imagem, não é isso? Também acontece aí
o escalonamento para o anestesista. Lembrando que na CBHPM, na maioria dos exames de imagem, quando eu preciso do anestesista, eu vou pagar porte 2, tá certo? Porte 3 só quando for de intervenção, quando for cirúrgico, não é? E eu tenho aí agora a situação das ultrassonografias que vão se repetir na tomografia e na ressonância magnética, que quando realizado mais de 2 exames, no segundo exame será cobrado 70% do custo operacional. Veja bem que agora mudou esse escalonamento, não é mais sobre honorário e nem sobre o exame, e sim sobre o custo operacional desse exame. Mantém-se os honorários e o filme e o porte do exame. Lembrando que em 2013 a CBR faz uma orientação pelo fim do escalonamento no custo operacional. E por isso, a CBHPM de 2014 já veio sem escalonamento algum, não é? Pronto. Agora vamos ativar aqui os comentários para vocês conversarem comigo. Quem gostou? Leonardo, parabéns, gente, palmas para o Leonardo que está aqui na sala, que foi o feliz ganhador da formação definitiva em CBHPM. Ele ganhou gratuitamente. Ei, Leonardo, que beleza, hein? Que bom. Você vai aproveitar muito. Parabéns pra você. Então, continuando aqui. O que a gente viu? Não é? Bom demais, né? E eu também fiquei muito feliz, meu amigo. Né? Aluno assíduo, frequentador aqui. Muito feliz, né? Coloca em prática tudo que aprende, não é? Tá crescendo, principalmente em mentalidade. Maravilhoso, não poderia ter sido melhor. Deus sabe de todas as coisas mesmo, né? Resolveu sair aí do amadorismo, tá no profissionalismo, tá ali na profissão. Muito parabéns, parabéns mesmo. Gente, então o que eu falei aqui, não é? O que eu falei aqui? Falei que existe escalonamento em honorários, principalmente cirúrgicos, quando acontece 2 ao mesmo tempo, e eu tenho escalonamento de 70% no segundo honorário, quando em vias diferentes, 50% na mesma via, honorários. Eu tenho um escalonamento também em honorários nos portes e revisão de coto, uma coisa que o ortopedista faz muito, o cirurgião cardiovascular também participa dessa cirurgia de revisão de coto. Então, esses profissionais que fazem aí a revisão de coto receberão na segunda cirurgia, para a revisão, 50%, isso é um escalonamento. E a gente viu para os anestesistas, repete as mesmas regras de escalonamento do que aconteceu para os cirurgiões, não é? Lembrando que a anestesia, apesar de ser capítulo 3, vai ter a participação ali como anestesista, hein? Não dá bobeira não, fica atento e eu vou sedimentar esses conhecimentos na formação definitiva em CBHPM. E por último, a gente viu que até a 2014, né, até antes da 2014, eu tenho um escalonamento no custo operacional para as ultrassons, tomografia e ressonância, não é? Então, escalonamento não está em um só lugar, nem em um só tipo de exame. São vários. Como é que é? Nara, eu tenho uma dúvida referente a grau de participação dos auxiliares. Quando se tem mais de um auxiliar cirúrgico, se o maior porte contempla 2 auxiliares, os demais procedimentos deverão ter também? Muito bem, Leonardo, essa dúvida do Leonardo é excelente. Olha só, na instrução, tanto na AMB quanto na CBHPM, diz o seguinte: quando realizado 2 exames, 2 procedimentos cirúrgicos, será mantido o maior número de auxiliares para todos os procedimentos da mesma equipe. Porque não tem sentido, essa cirurgia agora eu faço com um auxiliar, a outra eu faço com 2, a outra eu faço com 3. Não, é uma equipe que vai entrar e eu vou manter todos os auxiliares durante todas as cirurgias realizadas. Essa é a instrução, eu já tive glosa com isso e recorri com essa instrução da CBHPM e reverti a glosa, tá?
Essa é uma dúvida muito comum. Muitos de vocês têm essa mesma dúvida. Muito bem. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Hoje é o dia. Pois é, você tem que entender da CBHPM, ir lá, pegar a instrução, tanto da CBHPM quanto da MB, e aplicar no seu recurso de glosa, tá? Já aconteceu isso comigo. Mas ainda falando de escalonamento, essa semana eu recebi uma proposta da Sul América que dizia o seguinte: no primeiro exame a gente paga 100%, no segundo 70% e no terceiro 50%. De onde ela tirou essa instrução? Não sei. Ela criou essa instrução. E aí, essa instrução da Sul América vai fazer parte do contrato, se o prestador concordar, não é verdade? Se o prestador concordar, ele vai assinar esse contrato aí, com esse escalonamento doido aí que a Sul América propôs. Boa noite, Vivian, querida, tudo bem? Então, assim, eu já ia dizendo, não é, gente? Que os honorários é a base da fatura. Esses dias, a Vivian trouxe uma dúvida lá no grupo de negociação, em que ela falava que se cobrou o material, não sei se de retirada de pontos, ou do curativo de uma determinada cirurgia, e foi glosado. Por quê? Não é? Porque para a cobrança desse material, preciso de uma guia com o procedimento, seja ele retirada de pontos, seja ele curativo, seja o que for. Eu não posso simplesmente fazer uma guia com despesas sem estar linkada a um honorário. Isso é uma regulamentação da TIS e foi muito batida na TIS 4.01, tá? Então, os honorários, eles são de onde vai sair todas as outras cobranças. Por isso, a importância de praticar o honorário, tá? Se não foi cobrado nenhum honorário, né, Vivian, tem que acatar, não é? Porque para as despesas tem que ser cobrado honorário. Não existe mais uma guia de outras despesas sem estar ligada a algum honorário. Não tem nada a ver ter feito 11 dias da cirurgia, 12 dias, não tem nada a ver isso, tá bom? Então a gente vê que dominar os honorários vai garantir o seu faturamento assertivo, não é? Gente, quem já ouviu falar da diferença que faz a diferença? Quem já ouviu falar da diferença que faz a diferença? Às vezes você tá ali, ó, muito próximo, não é? De uma realização, ou muito próximo de ganhar algo, ou próximo de vencer um desafio, mas falta um pouquinho assim. E você não tá disposto a esse pouquinho. Então, por exemplo, todo mundo conhece o corredor Usain Bolt, lá, aquele da, né? Como é que ele faz assim? Africano. Por quê? Porque ele é negro? Porque ele faz movimento de setinha? Não, porque ele chegou em primeiro lugar. Verdade é essa, né? Eu trago verdades duras aqui pra vocês, mas os fatos são teimosos, não é? Ninguém lembra de quem chegou em segundo lugar. Você vê que Copa do Mundo que joga 2 países, a pessoa lembra assim, o campeão da Copa foi a Alemanha, o campeão da Copa foi a Argentina. Aí você fala assim, quem foi o segundo? Poucos lembram, ou nenhum lembra. As pessoas lembram do primeiro. É ou não é? Né? Ele é diferenciado. Por que ele se tornou diferenciado? Porque ele chegou 500 horas na frente dos outros? Não, ele chegou milésimos de segundo na frente do segundo lugar. O primeiro chegou 0,01 milésimo de segundo na frente do segundo lugar. É uma pequena diferença. O que eu quero te mostrar é que quem chegou em segundo lugar, quem ficou de vice-campeão, é tão bom quanto o primeiro. Mas não será valorizado como o primeiro, não terá as mesmas oportunidades do que o primeiro, não é? Porque aquele primeiro se preparou um pouquinho mais, não é muito mais, entende? Não tem ninguém muito mais inteligente do que eu, muito mais inteligente do que você. Não tem essa pessoa. Não tem ninguém que Deus falou assim, você vai nascer e vai conseguir tudo que você quiser, não. Todos vocês têm condições de conseguir tudo que quiserem. Todos vocês podem ser tudo o que quiserem. Mas para isso, você tem que suportar o processo, não é? E às vezes, para dar certo o seu processo, você precisa de um pouco mais, né?
É a diferença que faz a diferença. O diferente é o preparo, é a persistência, é a disciplina e é estar disposto, Leonardo, a fazer um pouco mais.